Galera, imagens fortes aí lá na Vozão TV do lance de Pedro Raul, cara. Olha isso. Deu pra ver aí? Vamos de novo. Vou ver se eu consigo. Ih, tá aqui, ó. É feio. Tornozelo gira, vira ali, né, cara? Isso aí tá preocupando muito o torcedor do Ceará, porque Pedro Raul, depois desse lance, ficou ali, né, meio com dificuldade de andar em campo. Ele até sustenta até o intervalo para ser substituído no intervalo. Foi muito guerreiro, inclusive, Pedro Raul no jogo contra o Sport, porque ainda ficou ali em campo, caminhando e tal, e tá preocupando demais e provavelmente é desfalque sim contra a equipe do Palmeiras nessa quinta-feira, tá? Vamos comentar sobre isso e também já começamos aqui a falar de mercado da bola, porque tem jogador que desperta interesse do Ceará. Então vamos entender essa questão aí também, falar de Fabinho do América. Tudo aqui nesse vídeo, já deixa o like, compartilha, manda para geral, quem puder. Seja membro BPR, o membro tem a mensagem em destaque por aqui e entra lá no nosso grupo exclusivo do Zap. Vamos pro vídeo. Simbora, galera, para mais um vídeo aqui no BPR e vamos lá. Vamos começar novamente aqui falando de Pedro Raul, porque o Ceará trouxe, né, imagens lá dos bastidores da vitória, aquelas imagens exclusivas ali atrás do campo, né, aliás, atrás do gol do adversário, sempre acompanhando os gols do Ceará também. E realmente preocupou muito esse lance que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, cara. O Pedro Raul, ele vira ali o tornozelo e deixa a gente preocupado, porque Pedro Raul pode até está passando por uma fase agora meio sem gols e tal, mas ele ajuda muito no campo de ataque, ajuda muito ali, pressionando o zagueiro adversário, dando trabalho, sempre jogando de costas ali, tentando fazer o pivô. E é um jogador que inclusive participou desse gol aí, né? O gol de latereio, ele participa, ele tenta a disputa aérea, e aí o zagueiro do Sport rebate mal, a bola sobra para Lucas Mugni, e Lucas Mugni coloca para dentro, fazendo o gol do Ceará, né? Até deu uma travada aqui, tá aí. Ué, deu uma travada de novo? O YouTube não tá ajudando, mas enfim. Lucas Mugni fez o gol nessa participação que teve, participação do Pedro Raul ali na movimentação, mas a gente realmente fica preocupado. O Ceará vai jogar na quinta-feira pela Copa do Brasil e provavelmente Pedro Raul não viaja, tá? A gente hoje mesmo deve soltar aí a lista de relacionados, porque após a viagem sempre tem, né? A galera vai acompanhar, principalmente Minorácio sempre traz aí as listas de jogadores, e a gente provavelmente não vai ver Pedro Raul entre os relacionados para essa partida, e a gente aguarda o parecer do departamento médico, porque preocupa de fato essa lesão do jogador, tá? Até na matéria aqui do Diário do Nordeste fala sobre isso. Provável desfalque, Pedro Raul não treina com bola em segundo treino do Ceará para encarar o Palmeiras. O camisa 9 segue em tratamento com DM e não deve ser relacionado para o jogo de volta pela Copa do Brasil. Esperamos que ele consiga ter condições para jogar contra a equipe do Atlético Mineiro aqui na Arena Castelão, já que ele já iniciou esse tratamento, né? Iniciou o tratamento com gelo já no vestiário, e o jogador faz tratamento intensivo com o departamento médico, que ainda não se posicionou sobre a situação do centroavante. Tá bom? Então o Ceará embarca para São Paulo nessa tarde, da tarde dessa quarta-feira, e aí a gente vai saber quem é que foi relacionado. Provavelmente Lelê deve jogar no lugar do Pedro Raul, é o substituto natural, tem sido assim, embora Guilherme corra por fora, o jogador da base, que até atuou muito bem, mas atuou como ponta, né? Centroavante, quem está entrando ali na posição de centroavante tem sido o Lelê. Beleza? Hoje ainda tem treino, tá? Do Condé tá rolando treino agora nessa manhã. Último treino do Ceará antes de viajar lá para São Paulo, galera. Ó, seguinte, vamos aqui de informação sobre o mercado da bola, porque já tem, né? Fabinho, jogador, até falei do Atlético Mineiro, o Ceará vai enfrentar o Atlético Mineiro no Castelão, e existe uma especulação sobre Fabinho do América no Atlético Mineiro. E aí o André Hernan disse que o Ceará também tem interesse na contratação desse atacante que foi procurado pelo Galo. É o atacante Fabinho do América. Segundo o André Hernan, o Vozão fez contato nos últimos dias para entender condições de negócio, mas já soube que tem a concorrência do Necaxa, do México, pelo atleta. Fabinho tem vínculo com o Coelho até dezembro e a partir de julho poderia assinar aí um pré-contrato com qualquer equipe. Ou seja, pode ser um movimento natural do Ceará, assim, mais uma vez, eu não confirmei essa informação do Hernan, tá? Mas pode ser um movimento do Ceará que monitora esse jogador,
e eu acredito que deve monitorar mesmo, que é o jogador que faz o perfil desse departamento de futebol. É um ponta de velocidade, é um ponta, enfim, de muita entrega em campo. É um destaque do América Mineiro. 3 gols e 4 assistências em 15 jogos nessa temporada. E é ponta direita, né? Ponta direita e pode fazer o lado esquerdo também. E também a função de segundo atacante, ou seja, o jogador polivalente faz muito o perfil desse departamento de futebol. Não duvido que o Ceará realmente tenha interesse. Agora, se está fazendo esse movimento nesse momento, aí eu não consigo confirmar, né, essa informação do André Hernan, tá, galera? Números do Fabinho, que tem 25 anos, jogador do América, tem 1,80 m, 3 gols e 4 assistências em 15 jogos, como eu falei, né? Mas vem já de uma temporada boa em 2024 pelo América Mineiro e tem passagens por Criciúma, CRB, Mirassol, Vitória, Chape e é da base do São Paulo, tá, galera? Pode ser que seja um movimento do Ceará para ver essa questão do pré-contrato, né? Quem sabe, já que ele está com o contrato se encerrando no fim do ano, pode ser um movimento para ver se consegue aí um pré-contrato para o ano que vem. Pode ser. A gente está aqui na base da especulação, mas não temos confirmações. Acho difícil que para essa janela do meio do ano, Fabinho seja o nome que o Ceará vai contratar. Mas vamos aguardar aí mais informações desse jogador. Até aqui, ó, alguns lances para vocês enquanto eu faço meus comentários. Fabinho tá aí, esse jogador aí que realmente é muito insinuante, né? Esse ponta que tem sido destaque aí da equipe do América Mineiro. Cara, sobre contratações, a gente até entrevistou o presidente João Paulo ontem e ele não quis falar quais posições e quantas contratações, mas pelo que a gente vem apurando aí nos bastidores, é possível que o Ceará faça ali poucas contratações, mas contratações pontuais, tá? Jogadores que realmente venham para aumentar o nível técnico da equipe e em posições de mais carência. A ponta é uma posição carente, né? A ponta e a volância, digamos assim, são as posições talvez mais procuradas por essa diretoria para essa janela do meio do ano. Mas repito, não sei se Fabinho se encaixa para essa janela do meio do ano. É aguardar aí mais informações para saber se realmente vai rolar algum tipo de movimentação do Ceará para agora, tá? Ó, hoje ainda é dia de Copa do Brasil. Deixa eu passar rapidamente, fazer um giro aqui do que é que rolou, cara, na Copa do Brasil, porque tivemos jogos bem interessantes, inclusive zebras, né? Aliás, o grande Operário quase elimina o Vasco, cara. Teve o pênalti para eliminar o Vasco ontem. Foi 1-1, o Operário empatou no final do jogo. Teve o pênalti ali, pô, se fizer o pênalti, é classificado, mas perdeu. O Léo Jardim, em grande atuação, pegou o pênalti. Depois o Vasco foi lá e conseguiu 7-6 nos pênaltis. Foi muito suado pro Vasco. O Operário até merecia a classificação pelo que fez, mas foi eliminado aí. Todo respeito ao Operário, né, que ajudou muito o Ceará, levando muito a sério a reta final da Série B ano passado. O Atlético se classificou, o Atlético Paranaense contra o Brusque, também não foi fácil, foi só 1-0. O Náutico até tentou ali, mas não conseguiu, né? Perdeu para o São Paulo e foi eliminado. São Paulo classificado para a próxima fase. No agregado, acho que foi 3-1, não, 4-2, desculpa, 4-2 no agregado. E aí a grande surpresa, e nem tão surpresa assim, porque a fase do Grêmio é terrível, mas o Grêmio foi eliminado por CSA. O CSA tinha vencido por 3-2 lá em Alagoas e lá no Rio Grande do Sul, empate em 0-0. Teve aí um lance polêmico no final do jogo. Pra mim foi mal anulado, tá? Eu vi o lance, achei mal anulado, mas o Grêmio eliminado, não adiantou reclamar não. Nem as expulsões após as reclamações, né? Hoje tem Fortaleza e Retrô, Aparecidense e Fluminense, Bahia e Paysandu, Flamengo e Botafogo da Paraíba, Atlético Mineiro e Maringá, Corinthians e Novo Horizontino. Amanhã, Maracanã Internacional, Vila Nova Cruzeiro e o nosso jogo, né? 7h30 da noite, Palmeiras e Ceará, além de CRB e Santos, Capital e Botafogo, Bragantino e Criciúma. Tá bom? Vamos aí ficar de olho na Copa do Brasil, todos os jogos que vão rolar e a gente torce muito que o Ceará consiga, digamos, o improvável, mas não é impossível. O Ceará tem mostrado que é competitivo e pode dar trabalho contra esse Palmeiras lá no Allianz Parque, tá bom? Vou ficando por aqui, deixa o like, deixa seus comentários, é muito importante a participação e o engajamento de vocês. E até a próxima, galera. Tamo junto demais. Bora, Vozão, bora pro racha.